Na verdade, a questão da história está no centro das preocupações do pensamento contemporâneo, né? Mesmo que as pessoas não percebam isso conscientemente, a verdade é essa. Todo mundo está querendo saber o que vai ser do futuro, todo mundo está querendo saber como as coisas se desenvolverão, né? Como iremos solucionar certos problemas, e sempre isso jogado para a questão do futuro. Mas o que o futuro teria a ver com a história, se a história é algo que é praticamente encarado pelas pessoas como algo do passado, algo que já se passou, algo que já aconteceu, né? Então o futuro, como não aconteceu, ele ainda não faz parte da história, mas ele é um pressuposto da história, certo? E é justamente no futuro que você deve encontrar basicamente o sentido daquilo que foi no passado, né? Vamos dizer, a finalidade dos processos dão a esses processos, né, objetivamente um sentido, ou deveriam dar, certo? Acontece que a visão cristã das coisas é mais ou menos o que? Uma sequência de ações divinas, né, desenvolvidas em etapas, uma espécie de plano de Deus, né? E quanto isso é levado em consideração no dia de hoje? Mínimo, pouquíssimo, né? Por quê? Porque as pessoas hoje já não compreendem mais o mundo como uma sequência de causas, uma sequência de processos, de desenvolvimentos que modificam a existência humana conforme a vontade de uma inteligência. Já não existe mais essa percepção, né? Até mesmo entre pessoas religiosas, muitas das vezes, no dia a dia, na prática, elas nos atos costumeiros que a gente mesmo propusemos a fazer, a gente não leva isso em consideração como um fato de consciência, vamos dizer, que esteja na superfície da nossa consciência. Pode estar lá no fundo da nossa alma, mas não está na superfície, né? Então, vamos pensar assim: existem os acontecimentos, que poderiam ser decisões divinas, né? Concessões divinas, né? Que mudam a ordem das coisas, né? O processo de uma ação divina, né? Da providência divina, o acontecimento e a sucessão, né? Que é a continuidade e descontinuidade, né? Onde aí pode haver, vamos dizer, um progresso. Então uma coisa tem que estar ligada a outra, um acontecimento tem que estar ligado a outro pela sucessão. Um deve suceder ao outro, certo? E essas duas categorias, vamos dizer assim, de estados presentes no fluxo do tempo, no fluxo do mundo, vamos dizer assim, pressupõe, né, essa ação divina que modifica a existência humana e a existência de todas as coisas, né? O acontecimento não pode ser tomado como isolado, porque algo veio antes dele, um outro acontecimento, e um outro virá. Só que isso não pode ser levado ao infinito, nem para trás nem para frente. Então, existiu um primeiro momento, um primeiro acontecimento, existirá um último. Então, nós pressupomos que um fim, e todo fim é objetivo, né? Não existe um fim subjetivo a não ser o fim que não faz parte de um planejamento, né? Então seria um mero acaso, coisa que também a gente não pode levar em consideração em efeitos sobre o sentido da história, né? O sentido da história não pode ser um mero acaso, né? Acontece que dentro disso tudo o cristianismo vai surgir como surge o cristianismo num ambiente onde as ideias, né, não estavam tão preparadas para conceber as cogitações inerentes a ele, né? O pensamento grego, né, onde o divino era imóvel, beleza, né? De certa maneira, vamos dizer assim, Deus ele não é móvel no sentido que ele se transforma, né? Mas quando vem a questão da encarnação de Deus, isso se opõe radicalmente a esse pensamento da imutabilidade de Deus, né? Então, os primeiros teólogos cristãos, por exemplo, Orígenes, vai dizer que o papel da encarnação é meio que restabelecer uma perfeição
perdida. Eusébio vai dizer que Cristo veio restabelecer uma religião primitiva, né? E sempre a ideia grega vai, vamos dizer, influenciar, né, esses primeiros teólogos cristãos no sentido de tentar encaixar, né, esse fato novo da encarnação, absurdo a um certo ponto, porque existia a crença num Deus imóvel, Deus imutável, que de fato é, mas Deus imóvel no sentido de que Deus não pode nele ocorrer mudanças, e a encarnação meio que vai contra isso, né? Quando chega Santo Agostinho e fala da cidade de Deus, o cristianismo já, né, toma a consciência de sua própria concepção da história, né? Já se afastou um pouco desse resquício grego, né? E a história cristã já se torna algo que meio que paradoxal, num certo sentido, pois ela já impõe duas ordens ali, demonstra duas ordens de realidade: as coisas divinas, né? A cidade de Deus, né? Essas coisas não começam e nem terminam, e as coisas corruptíveis, né? Aquelas que começam e terminam. Porém, a noção das realidades que começam e não terminam é um escândalo para a razão humana, já naquele período, e até agora, né? Como uma coisa pode começar e pode não terminar, né? Deus não teve começo e não tem fim, tudo bem, mas uma coisa que começa e não termina é uma coisa escandalosa, né? E é o caso da história. A história começou, ela deve terminar um dia, certo? Quando nós vemos lá o Gregório de Nissa, né, lançando uma frase: ela vai de começos em começos, por começos que não tem mais fim, né? Já mostra que a história, ela é esse fluxo, né? É um fluxo que, embora pareça não ter fim, ele irá ter fim, né? De começos em começos que não tem fim, mas que terão um fim, né? Então, qual seria o método da teologia da história? Basicamente, né, segundo o Jean Daniel, seria aplicar os princípios bíblicos às questões às quais a Escritura não havia aplicado explicitamente. Por exemplo, as promessas de Deus são irrevogáveis, são fiéis. A fidelidade do homem pode suscitar seus benefícios, mas não revogá-lo. Deus diz que vai fazer o bem, ele vai fazer o bem, por mais que o homem, né, suscite esses benefícios com seus atos, ele não pode revogá-lo, porque essa sempre será a vontade de Deus, né? Então, veja bem, a metodologia da teologia da história vai ser o que? Aplicar essas questões bíblicas, né, de uma maneira que possa explicitar esses valores, vamos dizer assim, divinos, né, essas qualidades divinas no mundo dos homens, dos fatos concretos que estão inseridos na própria história também, basicamente inseridos na própria história. Então, um primeiro aspecto da visão cristã da história, que faz com que a gente espere esse futuro, vamos dizer assim, né, esse fim, esse objetivo final para as coisas, né, ou pelo menos a gente possa enxergar isso nos acontecimentos, a sucessão dos acontecimentos, né, está na própria importância dos acontecimentos que são, vamos dizer, singulares, né? Os acontecimentos singulares, eles são como que resumos do princípio, do meio e do fim de todas as coisas, né? E isso está diretamente ligado ao seu segundo aspecto, que é o que? A natureza que há, né, entre que une esses acontecimentos que parecem estar desconectados, né? Então, para ver a história não basta que apenas existam os acontecimentos ou que eles sejam importantes, é necessário que haja uma continuidade
E essa continuidade é justamente aquilo que amarra, né? Que amarra o que nosso método de história sintética chama, né, de natural, pessoal e o formal, né? As dimensões disso que nós chamamos de história, né? Então, os acontecimentos, mesmo que não tenham importância alguma em nível social, em nível formal da história, eles estão encadeados dentro, né, de uma linha, de uma rede que está sintetizada apenas em Deus, né? Apenas em Deus. Então, o cristianismo vai ter um terceiro aspecto, vamos dizer assim, a sua metodologia teológica aí da história, que é uma economia progressiva, né? Então, os acontecimentos singulares têm uma importância grande, a natureza que une esses acontecimentos e a economia progressiva que vai levar esses acontecimentos justamente a um fim objetivo, né? São Irineu lá dizia que a ordem pedagógica no tempo sempre começa imperfeito. Por quê? Porque vai se desenvolvendo, né? Então, dentro da exegese, né, tipológica cristã, a relação, por exemplo, entre o Antigo e o Novo Testamento é a própria inteligibilidade da história. Então, onde que a gente vai encontrar a inteligibilidade da história a ponto de nós chegarmos um dia a dizer: há um sentido da história, mas ela não pode estar nos acontecimentos singulares, né? Na sucessão entre os acontecimentos, certo? Na própria, vamos dizer, no próprio laço que une, não, vai estar nessa economia progressiva da ação divina, né? É ali que está o sentido da história. Então, a história por si mesma e dentro dos seus acontecimentos singulares ou acontecimentos que sejam importantes ou não para o mundo, ou para as pessoas ou não para os homens, sempre vai estar fora da história esse sentido, né? Então, podemos chegar a uma conclusão: só há uma história formal condizente com a história real, né? Que seria o sentido da história, é a história real, que é a história que está em Deus, está concretizada em Deus, né? Sintetizada nele próprio. Só há uma história formal que a gente pode considerar como símbolo perfeito dessa história sintética, que é a história da igreja.